Vivemos em uma época em que o ego é muitas vezes apontado como o grande vilão da humanidade. É preciso matar o ego, dizem alguns. O ego nos separa, dizem outros. Mas será que o ego é realmente o problema? Ou será que estamos confundindo o ego com egoísmo? Neste vídeo vamos falar sobre o que é o ego de verdade. Vamos entender como ele nos dá identidade, como nos protege através de mecanismos de defesa e por que o verdadeiro mal não está no ego em si, mas no egoísmo. Vamos também explorar como é possível integrar o ego ao todo, para que nossa individualidade seja uma ponte para o coletivo e não uma barreira. O ego, na psicologia, é uma instância da psique que se forma para mediar entre nossos impulsos internos, o mundo externo e nossas normas morais. Em outras palavras, é o que nos permite funcionar como seres conscientes e individuais. Freud dividiu a mente em 3 partes: id, ego e superego. O id é o instinto puro, o desejo imediato, a força que quer prazer a qualquer custo. O superego é a moral, a consciência que nos diz o que é certo e errado. E o ego é o mediador entre esses 2 extremos, o ponto de equilíbrio. Mas o ego também é muito mais do que isso. É o que nos permite dizer eu. É a noção de que somos indivíduos separados do mundo. Ele nos dá um nome, uma identidade, uma história. Sem ego, seríamos como um copo quebrado em 1000 pedaços no oceano, sem forma, sem contorno, sem capacidade de viver uma vida com direção. O ego é como a concha que protege a pérola. Ele é necessário para que possamos existir como sujeitos. Muitas vezes confundimos ego com egoísmo, mas existe uma diferença fundamental entre eles. O ego é a nossa estrutura psíquica, é o que nos dá consciência e identidade. O egoísmo é o excesso de preocupação consigo mesmo, em detrimento dos outros. É o apego a essa identidade de forma possessiva e exclusivista. Você pode ter um ego saudável e ainda assim ser empático, altruísta e compassivo. Ter ego não significa ser arrogante, vaidoso ou egocêntrico. Esses são desequilíbrios, não características naturais do ego. Imagine o ego como uma vela. Quando equilibrado, ele ilumina nosso caminho. Quando desequilibrado, pode incendiar tudo ao redor. O problema não é o ego, é o apego cego a ele. É quando acreditamos que somos o ego, em vez de vê-lo como um instrumento. Para manter o equilíbrio entre nossos impulsos e as exigências do mundo, o ego desenvolve mecanismos de defesa. Esses mecanismos são estratégias inconscientes para nos proteger do sofrimento psicológico. Vamos ver os principais. Repressão. Empurramos emoções dolorosas para o inconsciente. Negação. Recusamos aceitar a realidade porque ela é muito dolorosa. Projeção. Atribuímos aos outros os sentimentos que não queremos reconhecer em nós mesmos. Racionalização. Damos explicações lógicas para comportamentos movidos por impulsos emocionais. Formação reativa. Agimos de forma oposta ao que sentimos. Eis. Alguém que reprime o desejo sexual sendo moralista. Sublimação. Transformamos impulsos negativos em atividades socialmente aceitas. Eis raiva em arte, esporte, trabalho. Esses mecanismos são importantes em certa medida, pois nos ajudam a lidar com o estresse emocional. Mas quando viram padrão, criam barreiras para o autoconhecimento. Reconhecer esses mecanismos é o primeiro passo para desarmá-los e começar a viver com mais autenticidade. Quando o ego está em desequilíbrio, ele usa esses mecanismos como escudos. Mas quando está em equilíbrio, ele nos permite encarar a realidade de frente. O grande desafio não é eliminar o ego, é integrá-lo. Eliminar o ego seria como destruir o barco antes de atravessar o rio. O que precisamos é usar o ego como instrumento de navegação, e não como trono de soberania. A integração do ego acontece quando percebemos que somos indivíduos, mas que nossa individualidade faz parte de algo muito maior. Somos ondas do oceano, mas não deixamos de ser água. Essa consciência nos leva à compaixão, ao senso de interdependência e à responsabilidade coletiva. Quando entendemos que o sofrimento do outro também é nosso, o ego se torna um agente de conexão e não de separação. Aqui, conceitos como amor universal, consciência coletiva e unidade deixam de ser abstrações filosóficas e passam a ser vivências reais. Para integrar o ego ao todo, podemos praticar a autoobservação, reconhecendo nossos padrões mentais sem julgamento. A meditação, que silencia o ruído interno e nos conecta ao presente. A empatia ativa, que nos convida a sentir o mundo pelo olhar do outro. E principalmente o serviço desinteressado, que é o ato de fazer o bem sem esperar retorno. Integrar o ego é permitir que ele sirva, em vez de ser servido.
É quando o eu trabalha pelo nós. O mundo está mudando. Cada vez mais percebemos que não podemos viver apenas para nós mesmos. Crises ambientais, desigualdades sociais, pandemias. Tudo isso nos lembra que estamos todos conectados. É hora de um novo paradigma. Um que valorize a individualidade, mas a serviço do coletivo. Onde o ego não seja um inimigo, mas um aliado na construção de um mundo mais justo, consciente e amoroso. Quando compreendemos o papel do ego e deixamos de tratá-lo como vilão, abrimos espaço para uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que não nos separa do mundo, mas nos une a ele. Cada um de nós é uma peça importante no quebra-cabeça da existência. E quanto mais integrada essa peça estiver ao todo, mais sentido tudo faz. Você não precisa matar seu ego. Precisa apenas compreendê-lo. Você não precisa apagar quem você é. Precisa apenas lembrar que é parte de algo maior. E quando isso acontece, o amor deixa de ser um conceito e vira ação. A empatia deixa de ser escolha e vira natureza. O ego, quando equilibrado, é como um espelho limpo. Ele reflete quem você é e também quem o outro é. Ele não bloqueia a luz, ele a direciona. Por isso, antes de tentar eliminar o ego, aprenda a educá-lo. Antes de combatê-lo, aprenda a usá-lo para o bem. Porque o problema nunca foi o ego. O problema é o egoísmo. E a cura talvez seja a consciência. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que esteja buscando mais consciência na vida. Escreve aqui nos comentários. Para você, qual é o papel do ego na sua jornada? E se quiser mais vídeos como esse, nos diga. A sua participação é o que dá sentido a esse canal.